Bom, agora a página 66 do nosso livro. Vamos estudar o item 42, Patrício. Vamos falar sobre um bispo católico e o método dele de evangelizar os bárbaros. Lembre-se que os bárbaros, a religião padrão deles era ainda o paganismo, aquela religião celta de Odin, Thor, que envolvia até sacrifício de pessoas. Então, esse Patrício, o que é que ele vai? Ele vai para a região da Irlanda, um dos piores espiritismos daquela região, e ele resolve evangelizar essa região. Olha o que a história vai falar sobre esse homem. Bom, Patrício, que viveu de 387 a 461, evangelizou a Inglaterra e a Irlanda, uma região dominada pela religião celta, que era a religião pagã. A religião celta adorava a natureza como uma divindade e sacrificava um ser humano para agradar essas divindades. Uma religião extremamente espírita que cultuava a natureza como sendo uma divindade. Muito provavelmente a religião do anticristo vai envolver a religião dos celtas, porque o culto à divindade hoje está muito forte no mundo. O culto à natureza. No dia 13 de novembro de 2022, as organizações católicas, né, desse trabalho do Papa de unir as religiões, eles fizeram um culto lá no Monte Sinai, um culto dedicado à natureza e um pedido de perdão à natureza. Quem é a natureza? É Baal. Os cananeus diziam o quê? Quando tinha um trovão, era Baal falando. Eles ou acreditavam em Deus, né, como aquele que enviava a chuva e controlava isso tudo, criou todas as coisas, ou acreditava que essa natureza é Deus e que poderia atendê-los. Então, essa religião celta, ela cultuava a natureza como sendo uma divindade. O comentário prossegue. Um dos símbolos celtas mais comuns na ecologia é a cruz celta. Ela combina a cruz com o sol, que era símbolo do deus Odin, né? Lembre-se que o sol ele era um símbolo de Nimrod, da religião de Baal. Por isso o sol estava em todas as religiões do mundo. Eu falei para vocês que em Roma, principalmente no terceiro século, cresceu o culto ao sol invicto, que era Heliogabal. O culto ao sol invicto. E Heliogabal, de onde veio esse nome? De Hélio, nome grego Deus Sol, tá bom? Com o nome Baal. Então aquilo era tudo uma divindade só. Era a religião de Baal. A religião que a Bíblia chama da religião do mal. E que os celtas chamavam de Odin e Thor. Mas era tudo a mesma divindade. Esse símbolo parece ter sido criado pelo sacerdote católico Patrício. Patrício foi evangelizado para enviar os celtas e desenvolveu o método de evangelismo espírita. Enquanto evangelizava os pagãos, ele passava uma semana na paróquia e outra semana com os sacerdotes celtas, praticando os ritos pagãos. Ele ia lá para o culto celta. O culto celta era um culto espírita. O culto celta era o culto de Baal, como eu disse para vocês. Quando você fala de Odin, de Thor, está falando do mesmo Baal. Está falando, quando os gregos estão falando de Hélio, tudo era uma divindade só. É o que a Bíblia descreve. Só existe uma personalidade, tá bom? Que ele quer ser Deus e ele conseguiu fazer com que as nações tratassem ele como Deus. E aí vai dando esses nomes, né? Ok? Odin, Thor, Hélio, diversos nomes. Bom, então ele passava uma semana lá no templo celta. Para retribuir, na semana seguinte, os sacerdotes pagãos participavam da missa na paróquia. Irmãos, vamos dizer que eles fossem participar de um culto fúnebre, juntos, os sacerdotes pagãos e o padre católico. A essência, os dois praticam. Qual é? A invocação ao mundo dos mortos.
de que aquela pessoa precisa que seja feita alguma coisa por ela lá na outra vida. Deus abomina essa doutrina. Tudo que nós fazemos de certo ou de errado e que vai resultar no nosso julgamento logo após a morte, tudo é o que nós fazemos nessa vida. Depois que nós morremos, não tem o que ser feito por nós. E nós também, se morremos, não temos como influenciar nesse mundo. Quem prega essa influência é a religião da Babilônia. Você encontra essa influência em todo o mundo antigo, entre os celtas também. Então, se uma pessoa morreu, eles tinham que fazer alguma coisa, tá bom, por aquela pessoa. Esse era o culto celta. Eles tinham que fazer alguma cerimônia. Essa cerimônia ela era feita no catolicismo. Ela era feita no catolicismo. Então, para os bárbaros, eles começaram a aceitar. Nós, por exemplo, tivemos uma notícia recente que o Papa Francisco ele foi lá na Irlanda. Existe lá na Irlanda uma igreja católica irlandesa que usa todos esses símbolos celtas. Esses símbolos que é sabido que é usado no espiritismo. Todos esses trabalhos que tem pela natureza, que eles estão dizendo que é ecologia, todo esse trabalho, ele envolve culto à natureza. E você pode ver que é comum os símbolos celtas estarem nessas reuniões dos ecologistas. Por quê? Porque a religião celta é a religião da natureza. Sendo a religião da natureza, é a religião de Baal. É a mesma religião. E o que é que esse padre fez? Ele juntou isso. Recentemente o Papa foi lá na Irlanda e ele colocou as vestes com esse símbolo espírita. Ah, isso é só um enfeitezinho? Não. Esse homem, ele participa dessa mesma religião pagã. Não existe dúvida disso. E é inacreditável como as igrejas evangélicas estão sendo enganadas chamando esse homem de sua santidade. O comentário prossegue. O resultado foi um bárbaro acreditando ser cristão, que decidiu implantar o cristianismo entre os bárbaros na base da mistura religiosa. Esse é o método católico, tá bom? Nós aqui no Brasil, nós temos a comprovação disso. Porque aquelas divindades africanas, elas foram todas colocadas no catolicismo. Nós estamos no dia 28 de outubro, tem aí o dia 12 de outubro. Por que o dia 12 de outubro? Dia 12 de outubro, você pode ver, não foi nem o dia que foi encontrada a estátua da Aparecida. O dia 12 de outubro foi escolhido porque esse é um dia importante no culto às divindades africanas. Então, a Igreja Católica ela é toda assim. Lá entre os incas, astecas, maias, ela fez a mesma coisa. Se você procurar a religião asteca lá no México, ela está passando por um avivamento, acredite. E aonde que eles vão celebrar esse culto? Nas igrejas católicas. Nas igrejas católicas. Inclusive tem igreja católica que ela é construída em cima do templo pagão. Eu tive lá em Cusco, né, tem lá um templo pagão, a igreja católica eles derrubaram um pouco e deixaram alguns muros, tudo, e construíram o início pagão e o restante católico. É uma união mesmo do catolicismo com o paganismo. Tem representantes da religião astecas, foram lá no Papa, participaram de culto com eles, o Papa homenageou as divindades astecas. Precisa mais alguma coisa para ver que isso é paganismo? Não, esse é o método da mistura religiosa. Está aqui no Brasil, está no mundo todo. Vocês vejam, no dia 29 e 30 de setembro, teve uma mulher que passou distribuindo doce, um bombom, deu para uma criança, o doce tinha um veneno. Aquilo ali é um sacrifício de criança. Por quê? Na televisão ninguém comentou. Aquilo ali vem de Cosme e Damião. A Igreja Católica, nessa mistura religiosa, ela adotou esse dia, que é um dia na religião afro dedicado a dois gêmeos. A Igreja Católica aqui no Brasil, ela pegou o quê? Ela adotou como dois gêmeos na história, que seriam cristãos, Cosme e Damião, e colocou eles
vamos dizer, para substituir, mas na verdade é uma mistura religiosa. Aquelas crianças que foram envenenadas, a televisão não falou, mas muito provavelmente aquilo ali faz parte do sacrifício que as religiões afro fazem. Muito provavelmente. E esse paganismo de mistura das religiões, isso é flagrante com a Igreja Católica. Isso aconteceu na história e continua acontecendo. Hoje, até com o ateísmo, a Igreja Católica se misturou também. Ela se misturava só com o culto aos outros deuses, né? Agora ela se misturou com o ateísmo. Como? Esse Papa Francisco reconheceu pela primeira vez na história bispos ateus lá da China, que atuam na igreja que o Partido Comunista fundou. O Papa Francisco ele fez uma aliança com o ateísmo chinês e ele reconheceu aqueles bispos como bispos católicos. Você quer um exemplo maior de mistura? E se mistura com as divindades, agora se mistura até com a crença na ausência de divindade. Isso é a preparação claramente para o anticristo. Bom, eu coloco aí também um outro historiador que diz: o paganismo na Irlanda levou séculos para se converter ao catolicismo. Ele coloca cristianismo, eu mudo. Mesmo assim, símbolos da cultura celta sempre foram, segundo alguns pesquisadores, reverenciados por São Patrício. Ou seja, ele cultuava os deuses pagãos. O desenho da cruz celta, por exemplo, é frequentemente atribuído a São Patrício. Muitos acreditam que seja devido à necessidade de combinar a iconografia da transição pagã para a católica. Acredita-se também que São Patrício tenha instaurado a figura das fogueiras na celebração da Páscoa, a qual sabemos que é uma forma tradicional celta de honrar os deuses, ou seja, eles honravam os deuses numa determinada data, e aí Patrício colocou, vamos dizer, a fogueira naquela data pagã. Por quê? A Páscoa católica, ela nunca cai na Páscoa judaica, na Páscoa bíblica. A data bíblica, a Páscoa católica, ela já tem um critério para ela nunca cair na Páscoa bíblica. Mas ela combina com festividades pagãs. E aí encontrou uma festividade pagã, então ela colocou agora lá naquela região, a Páscoa católica tem também uma fogueira. Por quê? Eles usavam isso nas divindades pagãs, no culto ao demônio. Bom, o historiador prossegue. Além disso, a montanha de Croagh Patrick, onde São Patrício jejuou, já era considerada sagrada pelos pagãos antes de o catolicismo se espalhar pelo país. Ou seja, seria nessa montanha que ele teria tido uma visão, que ele vai falar mais abaixo agora, tá ok? Veja, foi exatamente ali que os pagãos realizavam peregrinações em referência a Lugh, deus da agricultura e da colheita. Ou seja, ele chega numa região onde havia o culto a esse deus, e o que ele vai fazer? Ele chega lá, ele participa numa semana com aquelas divindades, e na outra semana os sacerdotes daquela divindade vêm participar de um culto como ele. É como se abrisse um templo satanista e o pastor um dia vai lá naquele templo satanista, participa lá e depois vem participar do culto aqui na sua igreja, ok? Então ele está dizendo o seguinte, inclusive a montanha onde ele vai falar de uma visão que ele teve, ali era um local do paganismo. Lembre-se que o próprio Vaticano, o que significa Vaticano? É uma montanha dedicada a uma divindade chamada Vaticanos. Isso é tão óbvio na história, tão claro na história, tá bom? Mas eu ainda estou mostrando para vocês muitos outros exemplos dos paganismos na Igreja Católica. Agora esse historiador vai falar da visão de São Patrício. Observe. Com base em todos esses fatos, acredita-se que a visão que São Patrício teve do purgatório não foi em Loughderg, mas a Igreja Católica achou interessante se apossar do fato, porque qualquer local pagão
era considerado inóspito. O que é essa visão? São Patrício teria visto que ali naquele local era a entrada do purgatório, onde as almas entravam para passar por um momento de sofrimento, e só o padre católico podia tirar aquela alma de lá. Isso apavorava as pessoas. Aí eles tinham uma série de lendas sobre a outra vida, né? Que eles bebiam com Odin, aqueles que morriam de forma honrosa, eles bebiam com Odin. Eles tinham uma série de crenças, tá ok? Mas a crença católica entrava como intermediário disso. Olha, antes de você ir beber com Odin, você passa porque você errou algumas coisas. Você não é perfeito, todo mundo errou. Então você vai ter que queimar um pouco no inferno. Quem é que tira a tua alma de lá? É só o padre católico. Essa religião que você tem aqui, ela não faz isso. Era o que os católicos pregavam para eles. De uma certa maneira, as religiões podiam se fundir. Ele podia continuar acreditando que ele ia beber com Odin no grande salão, festejar que ele viveu e morreu de forma honrosa, não? Mas o padre ajudava ele a sair ali do purgatório, não? E ir para o salão de Odin, banquetear com Odin. Ou seja, era uma forma de unir as religiões e de prender essas pessoas. Como eu disse, o Apocalipse diz que essa religião está assentada sobre os reis da terra. Então ele está sempre dizendo para os homens que a vida deles depois da morte depende de uma autoridade religiosa deles. E isso não é verdade. A nossa vida depois da morte depende de como nós seguimos a Jesus hoje, ponto. Não existe nada que um padre venha fazer pela alma do cristão. Esse é o cristianismo. Esse negócio de purgatório não tem chance de ser cristianismo. Não tem chance. Isso é paganismo. Ok? Mas vamos prosseguir aqui no exemplo da união. Aí ele prossegue, né? Quer seja verdade ou não, peregrinos de diversas partes do mundo têm visitado o local anualmente e há séculos, já que é um extenuante desafio espiritual que abrange 3 dias de jejum e acomodações mais simples. Ou seja, você vai ver, são espíritas que fazem essas caminhadas, como existe aquele caminho de Santiago de Compostela, né, que aquele homem que declarou que era ligado ao espiritismo, Paulo Coelho, fez. Todas essas peregrinações que a Igreja Católica também adota, isso não é cristianismo. Todas essas peregrinações desses espíritas, vocês acham que elas acabam aonde? Vai ter uma Igreja Católica lá. Porque a Igreja Católica, ela, irmãos, se tornou a grande líder de todos esses espiritismos do mundo. Você veja, esse espiritismo celta, ele vai ter que dobrar os joelhos diante da Igreja Católica, na força, mas vão ter que dobrar. O espiritismo africano, a mesma coisa. O espiritismo dos incas, astecas, mais a Igreja Católica conseguiu sobrepujar todos eles. Ou seja, você está tratando realmente, né, de o mal lutando contra o mal. Mas quem foi que se colocou como poderoso sobre todos eles? Foi a Igreja Católica. E hoje, todos eles estão unidos. A religião celta, a religião dos incas, astecas, maias, dos africanos, tudo unido à Igreja Católica. Você vai lá na Bahia, principalmente ali no Pelourinho, você encontra o dia da bênção lá, que acho que normalmente é a terça-feira. Eu tive lá e eu não filmei, tinha que ter filmado. Eu passando na rua, eu vi dentro do templo da Igreja Católica o culto acontecendo, o padre abençoando as pessoas e as baianas rodando lá, recebendo santo. Uma coisa horrível. Mas é exatamente isso que nós estamos tratando aqui. Bom, o comentário prossegue, aí eu digo, né? A visão a que o historiador faz referência é a declaração de Patrício, afirmando que Jesus lhe mostrou a entrada do purgatório, na região da Irlanda, nessa montanha, né? O purgatório era, na crença católica, o local onde as almas sofrem, ok? Até
que o padre católico as retire deste local, até que a autoridade, né, alguma autoridade católica, seja padre, bispo, né, retire a pessoa desse local. E isso realmente prendia o pecador. Porque o pecador, ele falava, né, juntar com Odin, tudo, pode ser que tenha realmente esse purgatório, eles acabam aceitando. Eles acabam aceitando, até porque o cristianismo trazia uma coisa para eles. O que era? Era, vamos dizer, parar com o sacrifício de pessoas. Isso é o catolicismo, né, trazia essa mensagem para eles, então era melhor. A outra mensagem que o catolicismo trazia, que era uma mensagem do cristianismo, né, por isso que eu falei cristianismo, era a salvação das mulheres. As mulheres são salvas como os homens. Na religião celta, não. Na religião celta, para ir se banquetear, para o paraíso mesmo, tinha vários espaços, né? Para o melhor paraíso, vou assim dizer, que era se banquetear com Odin, tinha que morrer como guerreiro. E as mulheres normalmente não morriam assim. Aí quando chega a mensagem cristã deturpada do catolicismo, diz que as mulheres podem se salvar sem ser guerreira. Basta elas seguirem a fé católica e o padre tira elas lá do purgatório e manda elas para o salão de Odin. Pronto, então a situação de salvação do paraíso melhorou para as mulheres. Essa foi uma das razões, historicamente, que os bárbaros aceitaram bem aqui a doutrina cristã no geral. Teve momentos que foram católicos romanos, outros momentos católico ariano e anabatistas também, que evangelizaram os bárbaros. O comentário prossegue. O historiador anabatista ou batista, José Reis Pereira, descreve o encontro entre grupos anabatistas e católicos. Nesse período, não, às vezes saíam anabatistas evangelizando, chega num determinado lugar isolado entre os bárbaros e encontra um católico romano lá. Okay? O que ele escreve? Ele diz, os cristãos ingleses, esses que ele diz que seriam anabatistas que foram evangelizar os bárbaros, se escandalizaram com a pompa e a ostentação dos missionários católicos romanos lá chegados em fim do século VI. Ou seja, igrejas que estavam vivendo lá isoladas, né, anabatistas cristãos, ficaram assim abismados. Mas por quê? Os cristãos viviam de uma forma simples, pobres. Os padres, eles eram os coletores de impostos. A riqueza aí dos bispos vai se estender de uma maneira que vai ter bispo que ele é mais rico do que os nobres, do que até reis. Por quê? A Igreja Católica ela vai enriquecer muito. Se você for no interior, você vê que tem cemitérios atrás da Igreja Católica. Uma coisa tenebrosa, né? Mas eles falavam que aquilo ali porque se você for sepultado na Terra Santa, que é o terreno da Igreja Católica, o tempo que a tua alma fica no purgatório queimando é bem rapidinho, não dá nem tempo de você dizer, ai, a sua alma já foi tirada do purgatório. Então as pessoas pagam um valor altíssimo para ser sepultada ali na Terra Católica. Outra coisa que eles faziam, além de oferecer a terra católica, né, por um valor elevado, era dizer o seguinte, você quer também garantir que a tua alma vai ficar pouco tempo no purgatório? Olha, qual o tamanho das tuas terras? As minhas terras aqui, quantos filhos você tem? Bom, então faz o seguinte, divide essa terra em 4 partes. Você tem 3 filhos, né? Divide essa terra em 4 partes. Quando você morrer, uma para cada filho e a outra para a Igreja Católica, para a Santa Igreja Católica. Com essa doação, a tua alma vai ficar 1 segundo no purgatório e ela já sai. Então, tinha muitas pessoas, muitos nobres, donos de terras, que eles doavam terras para a Igreja Católica. A Igreja Católica é a grande detentora de terra no mundo. Foi isso que os comunistas usaram para convencer a população a tomar tudo da Igreja Católica, tanto na China quanto na Rússia. Mao Tse Tung,
na China, né? Ele fez isso. Lenin e Stalin também, eles tiraram tudo da Igreja Católica e organizaram uma Igreja Católica para eles. Por quê? Eles continuavam ganhando, cobrando o batismo de recém-nascido, uma igreja ateia, mas o batismo continuou porque eles ganham. Para fazer o sepultamento, uma igreja que não acredita em nada depois da morte, mas tem que ser feito o sepultamento. Ok? Então, e essa igreja ela ganha dinheiro com isso. Todo esse dinheiro vai para quem? Vai para o governo comunista. Então, o comunismo, ele nasceu batendo nessa questão do catolicismo. E como o catolicismo se tornou dono de tantas terras? Um dos motivos era esse. Pessoas doando terra para ficar pouco tempo no purgatório. Bom, o comentário prossegue desse mesmo historiador, que é um livro interessante, o título do livro, A História dos Batistas. Ele diz, aí eu comento, né? A história relata muitos missionários que evangelizaram a Europa nesse período. E esse livro ele está contando a história de anabatistas. Aí veja o que ele vai dizer. O propósito desse zelo missionário referido, 2 grandes missionários daqueles tempos partiram desse grupo de cristãos anabatistas, né? Cristãos que não eram católicos, ok? Foram Columba, nascido por volta de 520, ele está dando o nome de missionários anabatistas, isso é coisa rara, já que, como eu disse, nesse período eles, nas grandes cidades, não tinham liberdade. No local mais isolado, entre os bárbaros, a Inglaterra era bárbara. Okay? Lá ele encontra e cita nome de missionários. Um missionário anabatista, um missionário chamado Columba, nascido por volta de 520, e que evangelizou os Pictos do Norte, fundando um estabelecimento cristão na ilha de Ilona, verdadeiro santuário da história missionária. E Columbano, nascido por volta de 545, já um outro missionário, e que foi pregar o evangelho na Burgúndia, em pleno continente, entrando em choque com o clero católico gaulês, o que motivou sua expulsão para a Suíça e o norte da Itália. Veja que esse livro ele segue essa doutrina que eu estou falando para vocês, chamada, essa corrente histórica, chamada sucessionismo, uma sucessão de igrejas fora da Igreja Católica. E ele está contando aqui, ano 520, ano 545, em que cristãos anabatistas vão evangelizar os bárbaros. Quando eles chegam lá, acaba que em alguns locais eles encontram o clero católico. E o que vai acontecer? Eles vão ser perseguidos. Porque fosse católico romano, fosse católico ariano, e os bárbaros estavam divididos nesse período, em breve esses bárbaros todos vão se tornar católico romano e vão começar a perseguir o catolicismo ariano. Tá bom? Vão perseguir até os bárbaros que não aceitarem o batismo católico, vão obrigar os bárbaros a abandonar o paganismo e adotar o batismo católico. E os bárbaros vão aceitar. A história vai dizer que vai ser guerra, que os bárbaros morrendo, bárbaro lutando contra bárbaro. Por quê? Bárbaro que se converte ao catolicismo persegue bárbaros que ainda praticam o paganismo. Olha só que história. Bom, mas o importante é esses cristãos anabatistas que faziam trabalho missionário nessa região foram expulsos por esse bispo católico. O comentário prossegue. Em 563 da era cristã, Columba, acompanhado de 12 missionários, partiu para a ilha de Pictos do Norte, na ilha de Ilona, na região da atual Escócia. A história relata também a evangelização da região norte da Inglaterra por Columba. Muitos cristãos, fugindo do papado, se escondiam na Europa, em regiões que o catolicismo ainda não havia chegado. Tiveram paz até o VI século, quando a Igreja Católica enviou seus representantes para fiscalizar o cristianismo nessa região. Ou seja, próximo dos anos 600, o que está acontecendo? A Igreja Católica está enviando espiões, porque nesse período a Igreja Católica Romana está crescendo. Muitos bárbaros estão se convertendo ao catolicismo romano. Nós veremos em breve um rei bárbaro que vai se converter ao catolicismo romano. O mais poderoso dos reis bárbaros, vou assim dizer.
Bom, coloquei esse mesmo historiador, J. Pereira, que ele diz: com a chegada de Agostinho, um bispo católico, já não é o Agostinho de Hipona, não, estamos nos anos 600, esse fiscal da Igreja Romana. Com a chegada de Agostinho, próximo do ano 600, e seus companheiros, enviados pelo Papa Gregório I, Papa de 590 a 604, a fim de pregar o catolicismo romano nas Ilhas Britânicas, no ano 596, vai começar a era da perseguição daqueles cristãos simples e fiéis que mantinham as normas do Novo Testamento. Veja o que esse historiador está falando. Existem outras obras que tratam desse assunto exatamente como eu trato com vocês. É estranho que nos últimos anos essas doutrinas foram sendo abandonadas de alguma maneira e todo mundo dizendo que nós saímos da Reforma e saímos da Igreja Católica. O poder da Igreja Católica Romana havia diminuído, mas eles continuavam perseguindo a Igreja. E aqui eu botei Igreja com I maiúsculo, porque estão perseguindo a verdadeira Igreja de Jesus. Como descreve o historiador, os verdadeiros cristãos precisaram se refugiar em regiões montanhosas e bem distantes. A Inglaterra sempre foi um lugar de resistência à heresia católica. Essa resistência é demonstrada séculos mais tarde pela pregação de John Wycliffe. Olha, nós estamos nos anos 600. Próximo dos anos 1300, ou seja, 700 anos depois, vai ter uma evidência de força de igrejas anabatistas na Inglaterra. Nesse período, nós estamos vendo que eles viviam às escondidas. Quando eles se deparam com um padre em uma cidade, em um local entre os bárbaros, né, região dos bárbaros, e eles vão evangelizar lá, os padres imediatamente começam uma perseguição. Eles têm que fugir. Mas eles vão sobreviver, é claro. Essa igreja pagã não vai conseguir matar a igreja de Jesus, né? Isso é mais que provado na história. Não tem como eles contradizer essa história. Essa resistência também se dará pelo fato da Inglaterra não fazer parte do Santo Império Romano Germânico. Bom, coloco aí mais um texto de historiador que diz: vejamos o relato da enciclopédia Barça sobre a Inquisição. Ela faz um resumo sobre a perseguição de todo esse período, desde os anos 300. Olha só que interessante. Se bem que a Inquisição só se apresentasse em plena pujança no século XIII, ou seja, lá nos anos 1300. Suas origens, contudo, remontam ao século IV. Século IV é do ano 301 aos anos 400. Que eu estou mostrando para vocês que já tinha perseguição romana. A partir dessa data, a perseguição àqueles que não aceitavam o credo católico tinha seus bens confiscados e eram condenados à morte, principalmente desde o ano 411. Então, por isso que esses 13 cristãos, né, eles tiveram que fugir. Porque senão eles realmente matavam. Tá, ok? E aí o comentário prossegue. As perseguições foram acentuadas no século IV e V. Que é isso? O século IV ele começa no ano 301. E o século V ele termina no ano 500. Ou seja, isso é do ano 301 ao ano 500. E ele prossegue, do século VI ao IX, ou seja, do ano 501 ao ano 900, as perseguições diminuíram. Aumentaram, porém, a partir da última parte do século X, 901 ao ano 1000, registrando, então, numerosos casos de execuções de hereges na fogueira ou por estrangulamento. Quem eram esses hereges, irmãos? Na interpretação católica, eram as igrejas anabatistas, que eu mostrei para vocês. A Igreja Católica decretou como igrejas hereges os anabatistas lá no ano 411. Então eles eram queimados ou iam para o estrangulamento. O comentário prossegue. O Papa Inocêncio III foi responsável por uma cruzada contra os albigenses anabatistas no sul da França, após a qual praticou execuções
em massa. Praticou execuções em massas. E para complementar, esses que a Igreja Católica chama de hereges são os cristãos anabatistas. Neste período, ocorre uma redução dos nomes montanistas, novacianos ou donatistas. Era melhor ser uma comunidade cristã sem identificação, pois assim era mais fácil, assim era mais difícil a liderança da Babilônia apocalíptica conseguir descobri-los, né? Então, vocês vejam que os poucos exemplos que nós temos, mas nós temos nomes de homens missionários anabatistas sendo perseguidos pelo catolicismo. E outros casos. Então eu mostrei ali um resumo que a Enciclopédia Barça faz, que desde os anos 300 a Igreja Católica está sempre perseguindo as igrejas diferentes, que a Enciclopédia Barça chama aqui de hereges, né?